Olá a todos, bom dia. Vamos iniciar nossa aula sobre o processo de revolução, a Revolução Francesa, todo o processo em relação a essa revolução e também as consequências da Revolução Francesa, que são consequências bem presentes no mundo atual, no mundo de hoje. Então vamos lá aqui para o nosso primeiro slide. Na França, a gente tinha uma situação social muito complexa, porque nós tínhamos a parte do terceiro estado, que seria mais ou menos uma burguesia, mais o povo, as classes mais pobres, né? O segundo estado, que seria a monarquia, e o primeiro estado, o clero. Dentro dessa divisão social, que a gente vai ver em mais detalhes ao decorrer dessa aula, a carga tributária era muito maior dentro do terceiro estado, ou seja, a burguesia e o povo de maneira geral. O povo vai ser, vou contextualizar aqui, o povo seriam as pessoas mais pobres ali naquele cenário, e a burguesia seria como uma classe dos comerciantes, uma classe ali vamos supor, uma classe média, né? É difícil comparar com hoje, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, esses dois grupos entre o povo e a burguesia vão compor o terceiro estado. Claro que a burguesia com muito mais peso do que o povo em si, né? E aí o segundo estado, então, seria a monarquia, os reis, né? E o primeiro estado, o clero. Então, vamos lá. E aí existia uma grande questão sobre a carga tributária. Nessa época, os nobres não pagavam imposto e a igreja também não. Então, toda essa carga tributária ficava a cargo do terceiro estado, que já estava bem decepcionado, bem irritado com toda essa situação, né? Porque eles eram cada vez mais oprimidos, enquanto a nobreza vivia numa situação muito favorável, né, no luxo, digamos assim, e o clero também. Bom, então vamos aqui. Aqui são duas fotos para poder ilustrar um pouco sobre a questão da monarquia francesa, né? Temos aqui o Luís XIV, rei fraco, incapaz de tomar decisões importantes. Muito influenciado pela mulher Maria Antonieta, que colocava os interesses pessoais acima dos interesses de Estado. Então, esse rei, o Luís XIV, ele era considerado um rei fraco para a época, né? E sua mulher ali tinha vários interesses pessoais, que muitas vezes não estavam relacionados com o Estado, enquanto, vamos supor que o terceiro estado vivia na opressão, o povão na miséria, a monarquia tinha gastos astronômicos, e não representava o povo de forma alguma. Então essa era uma das causas da revolta também na época. Essa Maria Antonieta tem até um filme, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. É um filme interessante aí para vocês entenderem um pouquinho dessa história. Bom, aqui nós temos algumas imagens do Palácio de Versalhes. Aqui era o Palácio do Rei, do Luís XIV, Luís XVI. Ele extremamente luxuoso, uma obra astronômica, né? E é um ponto de turismo hoje na França. Você consegue visitar se você for lá. Ele fica próximo de Paris, não é em Paris, mas é próximo. E é muito bonito. Eu espero ter um dia a oportunidade de conhecer, mas é muito interessante, muito rico em história. E olha só o jardim, né? E aqui representa, né? Esse daqui, por que tem essas imagens? É para poder mostrar como um símbolo do poder da monarquia. Então olha como era extravagante, né? Então você pensa, numa situação onde o terceiro estado era oprimido, pagava impostos, passava fome, a nobreza tinha todo esse luxo que foi construído, né? Durante esse período, a obra durou muito tempo,
Essa obra nem é a obra original. A obra original ainda era maior, o projeto original ainda é maior do que esse. Então aqui é um símbolo da extravagância da monarquia, enquanto o povo passando fome. Então esse Palácio de Versalhes é um símbolo importante dessa época, também um símbolo importante para a gente tentar entender um pouco esse contexto social, né, na França. Então vamos lá. Aqui tem uma imagem muito importante para poder ilustrar isso que eu estou falando. Agora acredito que vocês vão conseguir entender melhor nesse slide aqui como era a divisão social na França. Então vamos lá, a gente tem nobreza e clero, 3% da população francesa, ou seja, 3% apenas vivia no luxo, no luxo de Versalhes, né? Enquanto 97% vivia com muito menos privilégio, vivia numa situação muito mais delicada, muitos passavam fome dentro desses 97%. Então olha como era injusto nessa sociedade. Não dizendo que a sociedade de hoje é totalmente justa, mas é um pouco melhor. Ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que melhorar, ainda mais num país como o Brasil, com tanta problema social, desigualdade social, má distribuição de renda, as oportunidades são mais escassas para os mais pobres, enfim. Mas só para entender o contexto, como aqui era um contexto muito desigual, né? Então você tinha 3% da população vivendo com privilégios absolutos, sem pagar imposto, vivendo numa situação de luxo, enquanto 97% dos franceses, o povo, vivia numa situação bem mais delicada. Então vamos ver aqui, qual que eram os privilégios, né, da nobreza e do clero. Direito legal, terras, direitos, pensões, isenção de impostos, rendas do Estado, corte real. Tá? E o terceiro estado, que é composto por quem? Igual eu comentei, pela burguesia, o burguês, o camponês, que pode-se dizer povo. Então, o que é aqui? 97% dos franceses é esse terceiro estado. E tinha como consequência impostos e obrigações, sustentar o Estado, ou seja, aqui é um ponto interessante da aula. Se a nobreza e o clero não pagam impostos, quem que sustenta? Né? Se eles não geram riqueza, se eles não geram ganho através do que eles fazem e não pagam nenhum tipo de imposto, quem que sustenta esse pessoal aqui no topo da pirâmide? Né? O rei, a nobreza, o clero, né? Quem que sustenta essa galera? O povo. Então vamos lá, ó. Aqui também tem uma descrição, ó. Nobreza e clero, senhores da terra, tudo lhes pertence, não pagam impostos, mas recebem do povo. Povo sustenta o clero e a nobreza. Trabalha, paga impostos a todos, trabalha para o rei nas obras e na guerra. Ou seja, quem que leva esse povo nas costas? O povo, o camponês, o comerciante, o ferreiro, né? Essas pessoas é que pagam os impostos e sustenta toda essa galera aqui em cima, que não fazia nada relacionado a gerar ganho, né? Tinha uma vida muito mais luxuosa e era sustentada por aqueles que trabalhavam e geravam a riqueza, né? E ainda assim o povo também tinha que prestar o serviço militar. Os nobres aqui, quando prestavam, tinham os cargos mais altos, né? Então essa pirâmide aqui da sociedade francesa é bem legal, para a gente poder entender aí onde estava a contextualização do problema social, né? Então dá até para fazer um paralelo com o mundo de hoje. A gente também tem muita desigualdade. Geralmente os mais pobres têm menos oportunidades, né? Enfim, toda essa questão do capital. Quem tem mais dinheiro é muito mais fácil conseguir investir e ter renda sobre esse dinheiro do que quem não tem e precisa trabalhar. Aqui no Brasil
a distribuição de renda é um problema seríssimo, né? Tem trabalhos que pagam muito bem, trabalhos que pagam muito mal, enfim. Mas é só para fazer um pequeno paralelo que as coisas podem se dizer que melhoraram um pouco, né? Esse sistema francês não existe mais, mas ainda tem muito que melhorar no cenário como o do Brasil, por exemplo, em questão de desigualdade social. Bom, aqui outro também slide para poder ilustrar um pouquinho essa questão da sociedade francesa. Então vamos ler aqui. O que é o terceiro estado? Tudo que tem sido ele até agora na ordem política. Nada que pode ele tornar-se algo. Então o que quer dizer aqui? Então aqui a gente vê na imagem, né? Nós temos aqui um representante do clero com a roupa preta e um representante da monarquia, né, da nobreza, com esse uniforme militar. E embaixo, quem que está aqui? O povo, o terceiro estado. Então até aqui na legenda diz: o clero preto e a nobreza uniforme militar esmagam o terceiro estado. Na pedra suportada pelo terceiro estado pode ler-se: talha, impostos e corveias. Gravura anônima de 1789, que é o ano que marca aqui a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa. É muito interessante, então, você vê que a monarquia e o clero esmagando o povo, né? E na pedra está escrito o nome dos impostos da época que o povo tinha que pagar. Então, muito interessante. Essa imagem aqui diz muito sobre tudo que a gente falou até agora nessa classe. Bom, vamos seguir então aqui para o próximo slide. Então aqui nós temos mais duas imagens, né? Sans-culottes. Sans-culottes é o povo, né? O povo parisiense, a classe mais baixa ali da sociedade. Realmente, o camponês, a parte mais pobre da sociedade são os denominados sans-culottes. E aqui nós temos as vestimentas da época, né? Provavelmente são nobres aqui, com chapéus, perucas, vestidos. Esses vestidos com a saia mais alongada. Isso daqui representava na época uma questão de luxo, poder. Então era a moda da época, né? A moda ela vai mudando de tempos em tempos. É só a gente observar aí durante a vida de vocês, se vocês são dos anos 2000, por exemplo, tinha uma moda de roupa. Hoje a gente tem outra moda de roupa, uma moda de cortar cabelo. Antes não se usava barba, agora se usa barba. Então a moda ela é uma consequência do seu tempo. E ela vai se adaptando e mudando a todo momento. Então vamos ler aqui. Nobres, vós sois o flagelo da sociedade, como sois também o inimigo da pátria. Vossos exemplos e vossa moral levaram os costumes a um grau de corrupção nunca antes atingidos, para satisfazer não vossas paixões, mas vossas fantasias. Vós os transgredistes ao ponto de vós permitir comportamento cujo preço é o cadafalso. Então o que está dizendo aqui nesse pequeno texto, né? Fala que a nobreza não pensa, né, na sociedade, não pensa no povo, não. Eles só querem satisfazer os seus próprios desejos, né? Eles não pensam como uma sociedade unida, onde existe miséria, onde o rei deveria ter um papel social mais importante, de poder governar esse país para os pobres também, para os sans-culottes. Mas não, eles estão ali apenas para poder satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias fantasias. Então é isso aqui que quer dizer essa frase. Tá. Então vamos agora para o próximo slide aqui. Bom, dentro desse cenário de
opressão sobre o povo, é claro que o terceiro estado não se conformou, né? E aí começaram então algumas revoltas para poder mudar essa condição. E dentro dessas revoltas vai acontecer uma coisa chamada a convocação dos Estados Gerais. Então vamos lá entender o que é isso. Limitar o poder do rei, estabelecer novos impostos. Então o que eles queriam, né, dentro dessa convocação dos Estados Gerais? Era simplesmente mudar o cenário. O rei ele tinha muitos poderes, ele era acima de tudo, né? Não existia uma lei civil social. O rei podia mandar e desmandar. Ele era muito poderoso. E eles queriam estabelecer novos impostos, né? Eles queriam reduzir um pouco essa carga tributária e fazer com que a monarquia também pudesse pagar imposto. A igreja também pudesse pagar imposto, que inclusive não paga até hoje, né? Então, essa convocação dos Estados Gerais, que foi convocada principalmente pelo terceiro estado, ela avisava melhorar um pouco a condição social para eles. Então, o terceiro estado buscava ter um rei com menos poder, dividir então um pouco essa questão do poder social de leis com outros poderes, né? E fazer uma nova divisão de pagamentos de impostos também. Impasse nas eleições, por estado ou por cabeça. Então aqui seria uma nova maneira de votar, né? Seria uma votação por estado ou por pessoa. A ruptura dos estados gerais, terceiro estado. Reuniões na sala do jogo da Pela. Isso aqui é uma sala onde eles se reuniram. Depois a gente vai ver umas imagens sobre esse lugar. Só sairemos pela força das armas. Mirabel. Então, veja que interessante, né? A escalada aqui dentro dessa convocação dos Estados Gerais foi tão grande que com certeza já teve uma escalada mais violenta, né? Seguindo essa frase. O terceiro estado funda a Assembleia Nacional Constituinte, a ANC, né? Que era para poder discutir esses temas, né? De impostos, de condição social, de direitos civis e tudo mais. Ideia: elaborar uma constituição e limitar o poder do rei. Esse rei ainda era o rei absolutista. Aqui a gente está no final do período da Idade Moderna, tá? Então a Idade Contemporânea se inicia em 1789 com a Revolução Francesa. Então, se a gente lembra ali no período da Idade Moderna, a gente tem o rei absolutista, o rei com poder pleno sobre ele, né? Poder concentrado nele. A gente tem o mercantilismo como uma forma econômica. Então a gente tem esse cenário ainda dos reis monarquistas, dos reis absolutistas, que tem todo o poder concentrado e pode mandar e desmandar, fazer o que quiser. Então, o que eles queriam nessa convocação dos Estados Gerais, depois da criação da Assembleia Nacional Constituinte? Eles queriam elaborar uma nova Constituição com leis que limitassem o poder desse rei. Isso já tinha sido feito historicamente antes na Inglaterra, onde o parlamento escreveu uma carta limitando o poder do rei. Então, a Inglaterra fez isso mais ou menos 100 anos antes. Então, não era algo totalmente novo, né? Eles só estavam buscando isso através das ideias liberais da época, das ideias que vinham dos filósofos liberalistas, né? De liberdade para a população, liberdade econômica e tudo mais. A gente vai ver um pouco disso mais para frente também. Tá. Aqui outro ponto muito, muito importante, que até data como a Revolução Francesa, né? Como o início da Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos agora, dentro da história. Então, a tomada da Bastilha, ou também conhecido como Queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Prisão do símbolo absolutista. Ou seja, aqui a gente vai ter a prisão do rei. Depois nós vamos para a fase do Grande Medo, Revolução Camponesa, contra nobres, o fim do feudalismo. Então,
a escalada de violência aqui é tão alta, mas tão alta que em certo momento os camponeses vão para as ruas e vão querer acabar com os nobres, matar todos, e é uma escala violentíssima nesse momento da revolução. É por isso que é chamado o Grande Medo. A coisa sai do controle totalmente. A gente vai ver mais pra frente em detalhes. Reação da ANC: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Constituição Civil do Clero. Então aqui, muitos dos direitos que a gente conhece hoje, como direito civil, direitos de liberdade, direitos individuais, vão ser escritos nessa carta, né? Vão ser colocados nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que até então não existia. E por fim, divisão política do terceiro estado, fim do absolutismo monárquico. Então, como consequência da Revolução Francesa, vai se por fim, né, a essa política do absolutismo, do rei concentrando poder, da monarquia ali sem pagar impostos, e vai se iniciar um novo período na história, onde a burguesia, ou de modo geral não o povo, mas principalmente a burguesia, vai conseguir ter acesso às leis, aos direitos civis, e vai começar a mudar um pouco a situação econômica e social daquele período. Bom, vamos para o próximo slide aqui. Bom, aqui é uma foto então da Assembleia Nacional Constituinte, né? É uma ilustração, na verdade, não uma foto. Aqui tenta mostrar um pouquinho como era a sala onde acontecia, né? Então aqui a gente tem divisão, né? Bem interessante aqui pra gente entender um pouquinho. Vamos pro próximo aqui. Então aqui, ó, explica um pouquinho como era essa divisão, tá? Então aqui em cima nós temos o rei. Aqui do lado esquerdo nós temos o clero. Do lado direito a nobreza. E no fundão aqui, como até mesmo sendo inferior, né, nessa divisão, nós temos o terceiro estado. Então o clero está à esquerda, a nobreza está à direita e o terceiro estado está aqui no fundo. Então nós temos a Assembleia dos Estados Gerais, representantes dos 3 estados. Então, primeiro estado, clero, 291 deputados. Segundo estado, nobreza, 270 deputados. Terceiro estado, povo, 571 deputados. Votação 2-1. Então o que quer dizer aqui, né? Que cada representante aqui, né? O rei era parte da nobreza, tá? Então cada representante aqui tinha direito a 1 voto apenas. Então você concorda, se a nobreza e o clero, que não pagavam impostos, tinham interesses similares, eles provavelmente iriam se unir e sempre teriam 2 votos contra um do terceiro estado. Então era muito complicado isso, porque tudo que era do terceiro estado, a chance era grande de não ser votado, de não ganhar, porque a nobreza e o clero, que tinham 2 votos, né, iriam votar contra. Então esse era um ponto bem complexo aí da situação. Bom, aqui é a pela que a gente conversou ontem, né? Que a gente conversou antes no slide anterior. Então a reunião da sala de jogo de pela. Vamos ler aqui então o que está querendo dizer isso. O juramento na sala de jogo de Palme, de Jean-Louis David, ilustra a união entre parte do segundo estado e o terceiro. Assembleia Nacional Constituinte. Então aqui o que acontece? Alguns nobres, né, de menor escalão começaram a entender o que estava acontecendo, né, e pensando que eles poderiam ser mais beneficiados com algumas mudanças, começaram então a se unir aqui junto com o povo. E aqui nós temos a ideia da Revolução Francesa, a ideia principal, que é de liberdade, igualdade e fraternidade entre o povo, né? Então liberdade isso é em questão da liberdade individual, direito civil, liberdade econômica, de comércio
igualdade, que não tem mais diferença entre monarquia e povo ou clero, todos têm que ter os mesmos direitos e deveres, e fraternidade, a união entre a sociedade, né, entre as classes sociais, que todos possam colaborar entre si. Então, esse daqui vocês vão ver muito, é um lema muito importante sobre a Revolução Francesa, essas 3 palavras aqui. Tá? Então, nas provas, nos testes aí que vocês vão fazer, esse é um ponto bem importante que é legal entender. Como consequência do liberalismo, né, que é a fonte filosófica que vai trazer as ideias da Revolução Francesa, as principais ideias, a gente consegue resumir aqui nessas 3 palavras. Então vamos ver o que é essa Declaração dos Direitos do Homem, né? Então vamos lá, bem interessante aqui, já começando por essa primeira frase. Os homens nascem livres e iguais. Ou seja, isso daqui quer dizer a questão de liberdade e igualdade. Todos os homens eles nascem livres e iguais, mas a sociedade que impõe essa questão de divisão social, né? O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. A liberdade, a propriedade, ou seja, nessa época tudo era de propriedade do rei. Agora não. Você, depois da revolução, né, das ideias das ideias liberais, você poderia ter um pedaço de terra. Você poderia ter sua própria propriedade, não mais o rei apenas, né? Ou um nobre, por exemplo, que recebia um pedaço de terras do rei. Os mais pobres, o povo, também poderia ter acesso a comprar essas terras. A segurança e a resistência à opressão. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique outrem. Ou seja, você tem os seus direitos e suas responsabilidades. E você pode fazer o que você quiser dentro disso, desde que você não esteja prejudicando outra pessoa. A lei é a expressão da vontade geral. Ela deve ser a mesma para todos, quer proteja, quer puna. Ou seja, essa é a ideia de que a lei é igual, todos são iguais perante a lei. Não tem mais essa diferenciação entre o clero e a monarquia. Não, aqui não. Você cometeu um crime, você vai pagar por esse crime de acordo com aquilo que está na lei. Você não vai ser mais beneficiado por isso. E assim, é um tema até complicado. A gente vê no Brasil de hoje que muita gente acaba sendo mais beneficiada pela lei do que outras, né? Dependendo da posição social, da posição econômica, enfim. Mas essa era a ideia, e é uma ideia que tenta revigorar até hoje, né? Em países como Estados Unidos, que a lei é um pouco mais severa, digamos assim, é comum você ver pessoas mais ricas ou até mesmo famosas cumprirem pena, né? Mas assim não é 100% perfeita, com certeza existem falhas. Mas esta é a ideia de que, independente da sua posição social, se você é milionário, se você é filho de, sei lá, do rei, enfim, cometeu um crime, você tem que pagar por ele como qualquer cidadão. Essa é uma ideia bem importante. Todos são iguais perante a lei. Bom, aqui ninguém deve ser inquietado por suas opiniões, mesmo religiosas. Muito boa também essa frase. É o que? É a liberdade de expressão, né? Isso nada mais quer dizer do que a liberdade de expressão. Então, como dizia Montesquieu, um dos filósofos da época, né? Ele vai dizer sobre a divisão dos 3 poderes, né? Que a gente segue aqui no Brasil, por exemplo, como a gente vê em Brasília, né? Poder judiciário, legislativo e executivo. A gente tem a questão do liberdade de expressão. Você pode discordar da minha opinião até o seu último fio de cabelo, mas você não pode discordar
que eu tenho o direito de dar a minha opinião. Então, mesmo sua opinião seja sendo contraditória dos outros, você é livre para dar a sua opinião. Não existe mais censura de opinião. Se você é contra o rei, você é livre para criticar o rei. Se você é contra o clero, você é livre para criticar o clero. Sendo que até então isso não era possível. Se você criticasse o rei de forma aberta, provavelmente seria preso ou até morto. Então aqui o que eles querem, que todos tenham o direito de dar a sua opinião, que sua expressão seja livre. Sendo, e aí outro ponto importante aqui também do liberalismo, a questão da propriedade privada, isso é muito forte, certo? Se você tem alguma coisa, essa coisa é sua, né? Ninguém pode mais tomar de você. Então, sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dele privado. Então, se você tem uma casa, se você tem um terreno, um pedaço de terra, isso é seu. Se você pode comprovar que você comprou, você tem a documentação, ninguém pode vir tirar isso de você. Isso é uma coisa que persiste até hoje. Se você tem uma casa, você tem os documentos, tudo lá corretamente, o Estado não pode vir tirar essa casa de você. Isso é seu, você pode vender. Se você tem um carro, é seu, você pode vender. A única coisa que o Estado faz é cobrar uma quantidade imensa de impostos, né? Por esse imóvel que você tem, ou por esse carro, por essa propriedade. Porém, é sua. Não mais do governo, do rei, por exemplo. Não é mais do Estado, digamos assim. Bom, vamos aqui para o próximo slide. Então, esse ponto da queda da Bastilha é algo muito, muito importante sobre a Revolução Francesa, né? E acontece em 14 de julho de 1789. Essa data aqui que marca o início da Idade Contemporânea, que é o momento atual aqui da história que nós estamos. Tá, então, aqui a foto, eu vou explicar mais pra frente o que é a queda da Bastilha. Tá. Aqui nós temos o Grande Medo, então é aquilo que eu comentei que... Bom, só para dar um overview, no caso da queda da Bastilha, a Bastilha era uma prisão, né, na época, e nessa prisão tinha muitos daqueles que eram contra o rei, contra a nobreza, né, eram prisioneiros políticos, muitos deles. E ali tinha algumas armas e era como se fosse uma prisão dentro de um quartel. E aí o povo revoltado, já com a situação, começa a marchar nas ruas, eles vão até a Bastilha, eles matam os guardas que estavam tomando conta do lugar, roubam as armas e soltam os prisioneiros, né? E aí, esse é um ponto muito importante, porque aquela Bastilha era um símbolo do rei, era o poder do rei. Se você falar mal do rei, se você é contra o regime da época, né, você provavelmente seria mandado para lá para cumprir a sua pena. E quando o povo derruba a Bastilha, isso quer dizer que eles estão desautorizando o rei. O rei já não tem mais o poder. Então, por isso que a Bastilha é um símbolo muito importante da Revolução. E aí eles conseguem tomar as armas que lá estavam, que vão ajudá-los dentro desse processo de revolução. O grande medo é quando a coisa começa a sair de controle, né? Começa a ficar mais desorganizado, muita violência, muita morte, né? A coisa começa a andar para um lado que já não se sabe mais o que será feito. Os camponeses estão loucos, matando, não tem mais uma liderança forte, o rei, a monarquia já está desesperada, muitos já morreram aqui. Então esse é o período do grande medo, que vem depois da queda da Bastilha. Bom, aqui, aproveitando, eu queria deixar uma indicação de um filme, né? Esse filme tem no YouTube, que vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então vale bastante a pena ver. Está aqui o link na apresentação que depois eu vou compartilhar com vocês. Se vocês tiverem um tempinho, está disponível no YouTube. E ele vai ilustrar muito daquilo que a gente está falando aqui nessa aula. Então, para vocês terem aí um conteúdo complementar, acho que bem interessante observar aqui esse vídeo, tá?
E aqui também eu queria deixar com vocês um outro exercício, então para vocês fazerem em casa. Então é uma pesquisa no livro didático. Então vamos lá, o que a gente vai pesquisar aqui? Primeiro, tomando como referência a imagem ao lado, essa imagem aqui, identifique quem são os personagens representados. Vocês vão lá no livro de vocês, vão identificar quem são esses personagens, né? Que a gente já comentou na aula, tá bem simples. Ó, vamos ver a vestimenta deles, né? Uma cruz, o chapéu, né? Esse rapaz aqui parece ser um trabalhador, com a enxada na mão. E aí você vai colocar o que representa cada um deles aqui dentro da sociedade francesa, tá? Aí é o 2. Descreva o contexto social da França anterior à Revolução de 1789. Então vamos lá, coisa que a gente já comentou bastante na aula também. Como era a divisão social, né? Como era tratado o terceiro estado, o povo, né? Qual eram os direitos que a monarquia tinha, qual eram os direitos que o povo tinha. Então, antes da Revolução, como era esse contexto social? Terceiro, como se explica a crise financeira na França pré-revolucionária? Tá, então, isso aqui a gente vai comentar um pouco ainda durante a aula, mas depois da crise, depois da Revolução, né? Vai ter crise, mas antes também já existia uma crise financeira, né? Que o povo estava numa miséria muito grande. A monarquia gastava muito com luxo, como a gente já comentou também nos slides anteriores. Então, a monarquia gastava muito com fantasias, com luxos, com coisas que eram importantes para eles, né? A nobreza vivia no bom e do melhor, tinha do bom e do melhor, enquanto o povo passava cada vez mais fome. E nesse período a gente vai ter vários problemas financeiros na França, né? Que vai ainda piorar mais a situação, que é um dos motivos também que vai acarretar na Revolução. Tá, então estou dando aqui uma pequena abordagem sobre a resposta dessa pergunta. Tá. Então vou deixar para vocês fazerem esse exercício em casa e a gente corrige na nossa próxima aula. Tá bom? Então vamos aqui agora para o próximo slide. Nesse próximo slide, mais 3 exercícios para vocês. Como a nossa próxima aula é só na próxima semana agora, vocês vão ter bastante tempo para fazer, fiquem tranquilos. Então vamos lá. Exercício número 4. Referente ao contexto que ocorreu a Revolução Francesa, explique o que eram os Estados Gerais. Tá? Então também a gente já conversou sobre isso. Vocês podem responder aqui. 5. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para o moderno conceito de democracia? Também muito legal essa pergunta aqui. Então, como aquela questão que eu comentei do iluminismo, dos direitos civis, da liberdade de expressão, da forma como a gente pode criticar um governante hoje, como isso vai interferir hoje na nossa noção de democracia? Tá? Essa pergunta aqui é uma pergunta bem importante, bem atual para o mundo de hoje, tá? No cenário político brasileiro. Acho que vale a pena muito buscar informações para responder essa pergunta e refletir sobre isso. Sem dúvida, isso daqui é um tema de prova atual, tá? Bem atual. Querendo fazer esse paralelo histórico, né? 6. Explique a simbologia da tomada da Bastilha, 14 de julho, para o fim do absolutismo monárquico na França. Então, acabei de comentar com vocês, né, que a monarquia ali era o símbolo do poder do rei. Quando ela caiu, consequentemente, a mensagem estava dada, né? O povo deu a mensagem para o rei, tomando a Bastilha. Bom, vamos voltar então aqui para a fase 1 da Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte. Então vamos lá, vamos aos tópicos aqui. A Constituição de 1791 estabelece a monarquia constitucional. Perfeito. Depois,
Fim do absolutismo, divisão dos três poderes: executivo, legislativo, judiciário. É o que a gente tem hoje. Então, essa divisão ela foi criada pelo filósofo Montesquieu, né? E aí cada poder ele é responsável por vigiar o outro poder. Dessa forma, cada poder é responsável por fazer alguma parte do processo e não fica concentrado em apenas um representante. Então, no Brasil, você tem o judiciário, né, tem o jurídico, que é responsável por julgar as leis, tem o legislativo, que é responsável por escrever as leis, e você tem o executivo, que é responsável por executar essas leis, que são os governantes, né? Bom, depois o próximo tópico aqui. Fim da sociedade estamental e dos privilégios sociais, ou seja, teoricamente agora você poderia ter ascensão social. Se você nasceu pobre, você vai lá, trabalha, estuda, você pode ter uma ascensão social. Então, antigamente, no velho regime, né, antes da Revolução, só para vocês entenderem, a sociedade era estamental. Então, uma pessoa que nasceu do povo, né, um sans-culotte, nunca ia poder virar um nobre. E do contrário também é verdade, o nobre nunca viraria um sans-culotte. E agora, não, prega-se aqui que a sociedade não é mais estamental, não é mais fixa. Ela pode ter essa ascensão social, essa movimentação. Então, se você nasceu sans-culotte, agora você pode se tornar um homem rico, depende só de você. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente pega o contexto atual, se vende muito essa ideia, mas com todos esses problemas sociais desiguais, isso pode acontecer, mas é mais uma ilusão do que uma realidade. Voto censitário. Privilégio substitui o nascimento. Tá. França se transforma num estado burguês, proibição de greves. Ou seja, quem que está agora no poder, né? A burguesia, o burguês. Mais uma vez, o povo vai ser oprimido, mas agora não mais pela nobreza, e sim pelo burguês. O rei Luís XVI em Versalhes conspira contra a revolução. Observação: medo e fuga dos nobres para Áustria, absolutista. Fuga do rei, identificado e preso em Varennes. Retorno do rei para Paris. Traição de Luís XVI e Maria Antonieta, igual informações contra revolucionários. Ou seja, o rei, vendo toda a situação, né, o Luís XVI, ele tenta fugir da França, ele é capturado e morto, assim como sua família também. Então, a revolução se torna muito violenta, né, com o passar do tempo, e o rei, símbolo maior da monarquia, é enforcado em praça pública. Né? Para vocês verem a força. Né? Isso, alguns séculos antes, algumas décadas antes, seria imaginável que um rei, dentro de um processo revolucionário, seria morto em praça pública. Então, perfeito. Vamos aqui para o próximo slide. Então, continuamos aqui na fase 1 da Assembleia Nacional Constituinte. Então, vamos lá. Fim da sociedade de ordens do absolutismo. Então, você não vai ter mais lá os 3 estados, né? Igualdade civil, todos são iguais perante a lei. Tem os mesmos deveres e direitos, como a gente já comentou. Liberdade de pensamento e de opinião. Então agora você tem liberdade de expressão, você pode falar o que você pensa. Soberania da nação, sociedade cidadãos. Ou seja, agora você faz parte da nação, você faz parte da soberania. Não é mais uma pessoa que decide, mas sim a sociedade. Liberalização econômica. Então agora você vai entrar num sistema econômico liberal, onde você pode fazer comércio com outras pessoas, outros países, você pode ter
você pode vender um produto que seja e você pode negociar isso livremente sem a repressão do rei, né, sobre o que você deve ou não fazer. Primado da burguesia, voto censitário. Tá? Então aqui é a questão do voto. Bom, aqui eu já comentei com vocês, né, sobre a fuga de Luís XVI. Ele tenta fugir, né, vendo a situação, ele percebe que não tem mais volta, né, que se ele ficar ali ele vai acabar morrendo, porque a revolução toma as proporções gigantescas, né, o povo na miséria, passando fome, e a escalada aqui violenta fica muito forte. Ele tenta fugir, é capturado e morto. Bom, agora a gente vai falar de um ponto bem legal aqui também da Revolução, que são as mulheres, né? A gente não pode esquecer que as mulheres têm papel fundamental na história. Às vezes a gente cita muito a história com uma visão masculina, né? Mas isso não é correto. Nós temos que entender que as mulheres também fizeram parte da história, que elas têm um papel muito, muito significativo. E aqui eu trouxe esse slide para comentar um pouco sobre isso, né? Então vamos ver aqui esse quadrinho. França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes. Hahaha, estão vindo lavar as roupas do rei? Ou seja, uma visão totalmente machista, né? Bom, e aqui a cabecinha dele na lança. Então isso mostra, né, como as mulheres também tiveram seu papel, que elas pegaram em armas, que elas lutaram na Revolução. Não foi só os homens. Então a gente não pode esquecer que as mulheres fizeram parte desse contexto histórico também, e é um papel muito importante. Aí vamos ler aqui. A prisão do rei absolutista Luís XVI foi realizada por mulheres. Olha só. Elas marcharam de Paris a Versalhes, tomaram o palácio e escoltaram o monarca até a capital francesa. Então, veja como é importante, né? Elas que foram lá e capturaram o rei. Continuando aqui sobre as mulheres na Revolução. Vamos ler aqui, então, esse textinho. Não fiz a guerra como mulher, mas fiz a guerra como um bravo, declarou Marie Henriette Chantrelles, em carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Muito legal, né? Em 1792, quando a França declarou guerra à Áustria, voluntárias se alistaram no exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalizão austro-prussiana que ameaçavam invadir o país. Muitas se apresentaram com identidades falsas e disfarçadas de homem. Olha, aqui a gente também tem mais duas imagens para poder ilustrar um pouquinho, né, sobre então esse período de transição entre o fim do período da monarquia, do período dos nobres, né, e o início aí desse novo momento, então da exploração ao despertar do terceiro estado, né? O terceiro estado despertou, ele não aceita mais essa condição de miséria e de exploração. Então nós temos aqui essa imagem, né? O terceiro estado aqui, né, como o cavalo, e aqui nós temos o clero, o rei, a nobreza, todo mundo junto. Né? E aqui nós temos o despertar do terceiro estado. Cadê o terceiro estado? Não aceita mais essa condição. E aí você vê que o clero, a nobreza, todos aqui estão espantados, né, com a situação. Estão assustados. Ué, o que aconteceu? Cadê o terceiro estado? Muito interessante nessas imagens da época, representam bem, né, que acontecia aí. Muito legal. E agora, cada estado que leve o seu fardo, né, após a Revolução. Agora cada um vai ter os seus direitos e os seus deveres. Vão ter que cumprir. Não mais apenas o terceiro estado vai ter que sustentar os outros dois. Então é isso que quer dizer aqui nessa imagem.
E aqui a gente tem agora invertendo posições, né? Então, a gente tem aqui o trabalhador, né, o povo, o clero, o rei. Agora aqui nós invertemos, ó, o povo, né, o clero, o rei. Né? Então, mostrando aqui como resultado desse processo revolucionário. Bom, aqui vai falar um pouquinho sobre o fim dos privilégios feudais sociais da monarquia. Né? A 4 de agosto de 1989, a Assembleia Nacional Constituinte pôs fim aos direitos feudais, banalidades e corveias, dízimo ao clero, venda e compra de cargos, e aos símbolos das ordens privilegiadas, como os brasões da nobreza e o chapéu dos cardeais. Então aqui ilustra um pouco nessa imagem esse fim, né? Essa questão da igualdade, fraternidade e liberdade aí que veio trazer a Revolução Francesa. Então vamos ver aqui conteúdos. A França pré-revolucionária, a crise monárquica e o início da Revolução, as fases da Revolução Francesa, jacobinos versus girondinos. Essa parte vai ser um tema aqui para a nossa próxima aula, tá? Vou falar um pouquinho sobre quem foram os jacobinos e os girondinos dentro desse processo de revolução. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o objetivo da aula, que é compreender o processo de revolução, ou processo revolucionário, que resultou no fim do antigo regime na França. Então, qual que era o antigo regime? É aquele antigo regime onde você tinha o rei, o monarca, né, o poder absolutista, o rei podia mandar em tudo, você tinha o clero, você tinha os nobres que não pagavam imposto, que representava mais ou menos 3% da população, e o povo, né, o burguês e o camponês, 97% da população que tinha que pagar toda essa carga tributária e vivia numa situação bem mais vulnerável. Os burgueses queriam ter mais direitos, já que eles que traziam todo o poder econômico para aquele cenário. Né? Bom, aqui nós temos essa imagem que ela é o símbolo da liberdade, né? Uma imagem que é o símbolo da revolução. Talvez vocês já tenham visto essa imagem por aí, uma imagem bem famosa, consta nos livros, né? Então essa mulher aqui, ela representa a liberdade de peitos abertos. E aqui é a bandeira da França que ela está segurando, né? Que é o símbolo aqui da Revolução Francesa. E aqui nós temos as 3 palavras, né? Que eu disse que representa isso, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Então é bem legal. Vou deixar aí como exercício para vocês verificarem um pouquinho mais, fazerem uma pesquisa sobre essa imagem. Tá? Bom, aqui também outro sobre a questão dos fins, né? Do fim dos privilégios feudais, que a gente já comentou. Bom, e aqui eu vou falar rapidamente sobre a fase 2, né, da Convenção Nacional. Se a gente não conseguir terminar nessa aula, a gente continua na próxima. Então vamos lá. A República Jacobina, fase mais radical e popular. A criação do Comitê de Salvação Pública. Luís XVI e Maria Antonieta, guilhotinados em 1793. Então aqui que eu comentei que eles tentaram fugir, foram capturados e foram guilhotinados em praça pública. O período do terror, perseguição implacável aos inimigos da Revolução. A pátria não precisa de juízes, mas de guilhotinas. Robespierre, o terror e as reformas. República baseada no sufrágio universal masculino. Reforma agrária. Construção de asilos e hospitais. A abolição da escravidão nas colônias da França. Ensino público gratuito, mais lei do preço máximo, congelamento. Então aqui são alguns direitos que a gente vê, né, com a Revolução Francesa. Né? Então o povo começa a ter alguns benefícios que antes não tinham, como por exemplo mais hospitais, asilos,
as colônias da França vão fazer a abolição da escravidão, ensino público e gratuito. Então começa a ter aí um pouco mais de igualdade nos direitos, né? Então o povo começa a ter algumas coisas mais interessantes aqui. Aqui é outro vídeo que eu gostaria de recomendar para vocês. Também está disponível no YouTube, tá? Então se vocês tiverem um tempinho, vejam esse vídeo, muito interessante, sobre a Maria Antonieta, o fim, né? Vai retratar um pouquinho sobre os últimos momentos dela, no momento que ela tenta fugir, é capturada. Então é bem legal, está disponível aí no YouTube para todos. Então nós temos aqui também na parte da fase 2 a Convenção Jacobina, que vai de 1792 a 1795. Então temos a Convenção República Popular Jacobina, fim da monarquia constitucional, igualdade política, democracia social, soberania do povo popular, militância, democracia direta, né? Ou seja, agora o povo também vai poder escolher os seus representantes. Laicização do Estado, então o Estado agora é laico, não é mais um Estado religioso, né? Ele não representa nenhuma religião. Dirigismo econômico, fase do terror, primado dos sansculottes, voto universal. Então até o sansculotte vai poder votar agora, até a camada mais baixa da população. Aqui nós temos a foto de 3 personagens bem importantes para a Revolução, que é o Marat, Danton e Robespierre. Então, dentro da Revolução, esses 3 aqui foram os líderes, né? Cada um com ideias semelhantes ou diferentes. O Marat ele era mais radical, o Danton ele era mais equilibrado, o Robespierre também, mas é bem interessante esses personagens aqui dentro do contexto da Revolução. Na próxima aula a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o papel de cada um. Tá, agora vamos falar aqui para finalizar a aula. Vocês já viram esses nomes algumas vezes durante os slides. Eu vou fazer uma explicação aqui para vocês quem foram esses 2 grupos, né, dentro da Revolução, que é bem importante, os girondinos e os jacobinos. Então vamos lá. Girondinos, políticos de direita, grupo moderado, composto pela alta burguesia, ricos, defesa monarca, constitucional, contra a execução do rei, voto censitário, renda. É a direita, então a famosa direita que a gente conhece, né? Contrária às mudanças profundas e temerosa em perder seus bens e suas propriedades. Então esses caras, eles eram a burguesia, eles tinham uma situação um pouco melhor do que o povo e eles eram mais conservadores, eles eram mais neutros. Eles queriam mudanças, mas não queriam nada muito radical. O jacobino, que era o quê? Os políticos de esquerda, o grupo mais radical. Esse aqui era o grupo mais pobre, mais afetado. Então eles não tinham muita coisa a perder. Então eles queriam uma mudança mais radical para mudar o cenário de uma forma melhor, né, para eles também. Então era a baixa burguesia, os sansculottes, eram os trabalhadores normais, né? Os camponeses, o povão. Então o que eles queriam? Defesa, república popular e democrática, executar o rei sem julgamento, voto universal. É a esquerda, defensora de mudanças sociais profundas e de transformações resultantes da Revolução. Então você consegue até fazer um paralelo com o mundo de hoje, né? Entre a direita, as idealizações da direita e as idealizações da esquerda. Bom, aqui a gente tem aqui para ilustrar a questão da direita e da esquerda dentro dos partidos políticos, né? Aqui eles foram guilhotinados. A guilhotina era uma ferramenta, né, um equipamento muito comum durante a Revolução, né? Muitos foram guilhotinados em praça pública. Você tem uma lâmina que desce e corta a cabeça. É muito rápido, talvez indolor, não dá para saber. Mas é um instrumento muito usado aí durante é um dos símbolos da Revolução também, podemos dizer assim, a guilhotina. Então aqui ilustra
a morte de Maria Antonieta e também do rei Luís XVI. Aqui nós temos os sans-culottes, né, uma outra imagem. Convenção Jacobina. Então, vai falar um pouquinho sobre a fase do terror. Vamos só ler aqui essa sentença. A mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos, proíbe aos povos serem escravos. Então, falando aqui mais sobre igualdade, né? Então, nós temos aqui também a questão da fase do terror, que é essa parte da morte do rei, que é da escalada da violência, né? E para finalizar aqui, eu vou deixar esse filme para vocês. Nossa aula aqui vai chegando ao fim. Ainda temos mais tópicos para falar sobre a Revolução Francesa. É um tema bem extenso e a gente vai continuar na próxima aula. Porém, só para a gente fazer aqui então um resumo final, eu queria que vocês entendessem dentro dessa aula toda a questão do contexto, né, da divisão dos 3 estados, da opressão que o terceiro estado sofria e tudo aquilo que acarretou na Revolução, a questão das ideias iluministas que trouxeram aí a base para os pensadores da época, para o povo fazer a revolução na França em busca de mais direitos, de menos exploração. Tá bom? Então, para finalizar aqui a aula, eu gostaria de deixar esse vídeo para vocês assistirem. Né, é uma animaçãozinha, eu sei que muitos vão gostar, é um vídeo um pouco mais light. Então fica aí para vocês mais um vídeo. Então, muito obrigado por essa aula, agradeço a todos pela atenção e continuamos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.